Estou ao vivo mais uma vez, glória a Deus. Queridos, boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para dar continuidade a essa live que temos como tema é o começo do fim. Eu não sei como é que está a iluminação para vocês aí, vocês já estão online aí já comigo, me acompanhando nessa live. Glória a Deus. Bem, eu estava pensando em fazer uma pequena reprisada, dar uma pequena reprisada nos assuntos que a gente falou na sexta-feira passada. Por quê? A gente perdeu todo o nosso material, porque infelizmente Maria, primeira viagem, você sabe, né? Perdemos não gravamos aquela live, e aí ela foi tirada do ar, né? Mas eu acredito que vamos ter que dar uma corridazinha aqui para poder pelo menos recuperar parte do que a gente falou e dar continuidade, sabendo que hoje o nosso tema ele está baseado mais em Mateus capítulo 24. Eu não sei se a iluminação está boa, se estão vendo meu rosto direitinho aí, mas temos aqui já a Elisama, né? A Mônica Braga entrou agora. A gente começou falando sobre o começo do fim. Foi o tema da nossa temática na sexta-feira passada. Algumas pessoas estão entrando aí, Doninha Costa. E a gente disse que a nossa tônica principal é a fé. Na verdade essa é a nossa tônica principal. Nós não temos outro assunto mais forte do que esse. Todavia a gente falou que fé é toda aquilo que sai da boca de Deus, né? Glória a Deus. Bem, eu me lembro que quando a gente estava falando sobre que a nossa tônica é a fé, nós falamos que não acreditamos que haja um tema mais importante do que esse. Porque fé seria aquilo que sai da boca de Deus, né? A palavra que sai da boca dele, na verdade, é a palavra da fé. E eu não posso dizer, de verdade, como a gente começou o nosso tema, que o fim seja uma coisa que vai agradar muita gente, né? Na verdade, é um assunto que pode trazer medo. Mas, querido, uma coisa eu sei, a gente não está naquilo que nós podemos dizer realmente o que se pode dizer de fim. Eu quero só dar assim, uma reprisada rápida, como eu disse no início, para quem está entrando agora. Mas o fato é que nós estamos às vésperas da nossa partida dessa terra. A gente sabe que a igreja tem uma esperança maravilhosa, que é o arrebatamento. E, bem, se a gente olhar para a palavra, a gente vai ver que tem uma série de eventos que estão para acontecer, né? A gente sabe que antes de começar realmente aquilo que a gente entende como princípio de dores, ou aquilo que a gente pode falar o começo do fim, a gente precisaria analisar a palavra e ver que há muitas coisas para serem ainda concretizadas aqui na terra. Uma coisa que a gente se lembra que Jesus falou foi que aconteceria guerras, rumores de guerras, pai contra filhos e por aí vai, né? O filho contra pai, haveria terremotos, e ele falou muitas coisas nesse sentido. Agora a gente olha assim para a palavra do Senhor e sabe que essas coisas vem acontecendo há muito tempo. Não é uma coisa que começou ontem, ou no ano passado, ou há 3, 4 anos. Isso vem acontecendo há muitos anos. E se a gente olhar para a palavra de Deus, o que o Senhor começa a falar ali em Mateus capítulo 24, as pessoas vão confundir esse momento e pode falar muitas coisas em cima desse capítulo que não é o que o Senhor previa para nós como igreja. Bem, eu quero assim, fazer uma passada bem rápida em algumas partes de Mateus, não somente no capítulo 24, mas quando você lê o capítulo 23 de Mateus, você encontra ali Jesus falando para os judeus, dizendo uma coisa que eu acho que muita gente se lembra. Ele falou o seguinte: vocês não me verão mais até que vocês digam bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 39, é assim que está escrito lá. Agora, o que é que a gente entende por isso? Ele está dizendo que ele não vai voltar até que aquele povo que desprezou ele o deseje. É o que ele está dizendo, com certeza, de uma maneira bem clara, né? Ou seja, a partir dali, o ministério do Senhor iria ficar restrito, iria parar. E por que isso aconteceu? Ora, porque os judeus desprezaram o ministério do Senhor entre eles. O Senhor ficou até o capítulo 22, praticamente 3 anos, ministrando publicamente. Chega um momento que, pela rejeição dos judeus, ele agora diz: vocês não me verão mais. Ele não morreu naquele momento, ele passou a ter um ministério mais restrito, mais voltado para um grupo selecto, né? Mas a gente quando vai entrar no capítulo 24 de Mateus, é uma coisa assim interessante. Por quê? Porque
muitas coisas que são ditas com relação ao capítulo 24 nunca esteve tão longe da verdade. Nunca. É verdade que a Bíblia sempre mostrou a natureza gemendo, e diz que gemendo com dores de parto, é o que Paulo fala lá no capítulo 8 de Romanos, mas isso basicamente tem a ver com a expectativa que nós temos. Uma coisa que nós temos que colocar no coração é que a igreja do Senhor Jesus, ela não tem outra esperança a não ser o arrebatamento, né? Isso é maravilhoso. Você não tem outra esperança, a igreja, senão o arrebatamento. Quando o Senhor vem, aliás, ele não vem, ele fica nos ares, e nós vamos ao encontro dele. Esse, a gente pode dizer que é o primeiro evento, né, que a igreja tem como expectativa. Eu até poderia dizer que a partir daí a gente poderia dizer assim: começou o fim? Bem, aí sim, poderia se dizer alguma coisa com relação a ser um começo de fim, essa nossa bendita esperança. Jesus disse que voltaria. Agora, ninguém sabe quando é que vai ser isso. É uma vinda, o arrebatamento do Senhor, aliás, da igreja é iminente. Agora, a vinda do Senhor, existem algumas coisas que sinalizam essa vinda dele, que seria a vinda dele em glória. Às vezes há uma confusão entre arrebatamento e segunda vinda. Algumas pessoas dizem que a vinda do Senhor tem duas fases. A gente falou um pouco sobre isso. Mas fato é que, quando você fala sobre o arrebatamento, você sabe que você tem uma esperança gloriosa, né? A gente fica alegre quando fala sobre isso, né? Então, por quê? Porque a esperança da gente, ela é fundamentada na fé. A nossa fé, ela é fundamento para a esperança. Tudo aquilo que Deus falou, com certeza serve como base para aquilo que Ele nos deixou como esperança. E o arrebatamento é a nossa maior esperança. Nós temos essa esperança que é considerada como bendita. É uma esperança, como Pedro disse, que não murcha, não murcha. E a nossa fé na palavra de Deus, por causa dessa esperança da gente, por causa dessa palavra que está dentro de nós, ela nos torna capaz de enfrentar qualquer circunstância que aparecer. Bem, não é à toa que Paulo falou assim, né? Consolai-vos uns aos outros. Quando ele terminou de falar no capítulo 4, versículo 17, ele disse: consolai-vos uns aos outros, que é o versículo 18 de 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, como eu falei. Agora, quando ele diz consolai-vos aos outros, alguém diz: mas consolar com o quê? Ora, com essa palavra. Que palavra? Essa palavra que ele acaba de falar de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 17, que trata da nossa reunião com o Senhor. Bem-vinda, Nath. O Ilma está entrando, glória a Deus por isso. O G, né? Meu Deus. Alguém me ajuda aqui com relação a quem está entrando aí, que eu quero, Selminha. Pelo menos, a Selminha está entrando aí. Seja bem-vinda, Selminha. Rayane. Bem, então, eu estava dizendo que Paulo disse: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. E a palavra que ele disse para nos consolarmos uns aos outros foi exatamente sobre o arrebatamento da igreja, que está lá no versículo 18 do capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. Em seguida, Paulo, no capítulo 5, nós dizemos isso, ele passa a falar da segunda vinda do Senhor em glória. Olha só, primeiramente ele fala no capítulo 4, versículo 13 até o versículo 17, ele fala do arrebatamento. Mas quando ele entra no capítulo 5, ele faz uma transição de assunto, ele muda, né? Ele faz uma mudança de assuntos. Ele, no versículo 1 do capítulo de número 5 dessa primeira carta aos Tessalonicenses, ele faz uma mudança, e é uma mudança não abrupta, não é uma ruptura assim, grosseira. Não, ele começa a falar, ele diz assim, relativamente aos tempos, né? Mas, só voltando aqui um pouquinho, algumas pessoas entendem a vinda do Senhor, eu tinha falado isso para quem está entrando agora, alguns entendem a vinda do Senhor como se fosse duas fases mesmo, um arrebatamento, né, e a manifestação em glória. Nós não entendemos assim, por quê? Porque o arrebatamento do Senhor não vem na terra. O arrebatamento, o Senhor fica nos ares e nós vamos ao encontro dele. Está especificado isso lá em Abraão, quando mandou buscar a noiva para o filho dele. Então, isso que é chamado de primeira fase, que para nós é o arrebatamento, ele virá sobre as nuvens e os salvos irão ao encontro dele. Bem, nesse primeiro momento, que nós chamamos de arrebatamento, acontecem dois fenômenos maravilhosos. Primeiro, o que acontece? Os mortos em Cristo, todos os crentes mortos desde a ascensão do Senhor até o dia da subida da igreja, todos os crentes nesses 2000 anos, eles serão ressuscitados. E os crentes que estiverem vivos, né? Esses crentes que talvez terão 100 anos, 90 anos, 120 anos, 70, não sei, uma criancinha ainda, serão transformados e subirão juntos com aqueles mortos ressuscitados. Nessa primeira fase, somente, eu digo primeira fase, levando em consideração o pensamento dos estudiosos que separam a vinda do Senhor em duas fases.
Mas, como eu disse, nós cremos apenas em arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Então, nessa parte, que é chamada primeira fase, ou no arrebatamento, somente os salvos vão ao encontro do Senhor. Ele virá ocultamente ao mundo, ninguém verá o Senhor. Ninguém nem ouvirá nada, será uma coisa assim como se fosse realmente um sequestro, né? Digamos, sequestro relâmpago. A palavra não é muito boa, porque sequestro pode ligar a questão de ladrão, e Jesus não tem nada a ver com ladrão, nem como ladrão na noite, né? É a vinda dele, é os acontecimentos que vão pegar as pessoas de surpresa, que é tido como se fosse ladrão na noite, e não o Senhor, nem na primeira nem na segunda vinda. Mas na vinda, o ladrão na noite. Teve aqui, parece que deu uma saídazinha, né? Glória a Deus. Bem, eu estou aqui tentando ver quem entrou. Sandro Bilks, seja bem-vindo, Sandro. Glória a Deus. Nesse aspecto chamado de segunda fase, ou no arrebatamento da vinda do Senhor, eu tinha dito, eu quero repetir, não tem conexão nenhuma com esse termo ladrão na noite, né? Em Mateus capítulo 5, Mateus 25, versículo 42 e 44, acho que vocês estão lembrados disso, eu toquei nesse ponto. Jesus disse que se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, né? Então ele se prepararia e não seria tomado de surpresa e não deixaria roubar a sua casa. Bem, aí você vai encontrar uma série de recomendações do Senhor: vigiai. Isso é uma advertência para judeus, não é para nós, igreja, né? Claro que essa advertência também serve para nós, queridos. Embora que seja uma advertência para os judeus, toda essa expressão vigiai também casa bem com a gente. Mas você vai encontrar várias vezes o Senhor falando vigiai. Essa advertência era para os judeus, por quê? Porque essas pessoas queriam se encontrar durante esse período tribulacional, que depois que a igreja sai da terra, depois que ela é tirada, né, o mundo vai entrar num período que nós chamamos de julgamento, de juízo de Deus, que virá sobre toda a terra. Eu estou recebendo aqui da Luana algum recado. As pessoas que não aceitaram a marca da besta, a gente vai chegar lá e morrerem com Cristo no período da tribulação, vão participar do milênio. As pessoas que não aceitaram a marca, sim, com certeza. A Luana também fez uma pergunta. Nós estamos aqui na era milenar, crianças vão ser geradas, com certeza, porque terão uma vida normal. Só que isso aqui ainda vai ter essa parte que eu queria falar depois, né? O que faz alguém perder a salvação? Eita, isso aqui é poderoso, isso aqui a gente fala depois. As recomendações, vigiar, como eu estava dizendo, não é para nós. Acho que eu vou abrir um período de pergunta antes do tempo. A Luna vai avisar aqui quando faltar uns 10 minutinhos para a gente responder, tá bom, queridos? Pode mandar suas perguntas, não tem nenhum problema. Então, naqueles dias, que vai ser um dia de turbulência, haverá conversão, a gente vai falar, espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, né? Eu estava dizendo para o pessoal na segunda-feira que quando nos anos 80, eu estava saindo da adolescência, né? Entrando na juventude. Era um período muito bom, né? Mas era um período marcado por muitas pregações sobre o arrebatamento da igreja. E a gente queria pregar para salvar todas as pessoas, salvar o mundo inteiro, todo mundo. A gente lia cada coisa, falava cada coisa para as pessoas não dormirem enquanto não pregasse o evangelho. A gente tinha uma influência muito grande que a gente recebeu dos americanos, pregadores americanos. O Brasil era assim como que bombardeado com pregações de ministros americanos que vinham para cá. Eu falei no Bernard Johnson, no Peter Young e muitos outros. O meu pastor naquela época, ele era um poliglota. Denis Siqueira era um dos maiores intérpretes que a gente tinha em Fortaleza. Também Ricardo Gondi, que foi meu pastor durante 10 anos. E para mim ele era o máximo, né? Esses camaradas eram o máximo. Nesse período, quando a igreja entrou nos anos 80, ela ainda estava com aquela forte influência dos anos 70, que foi uma década muito aquecida pela evangelização, porque a gente queria mesmo era salvar o mundo inteiro. Ninguém queria ver ninguém para o inferno, ou ficando aqui para sofrer os tormentos do anticristo, né? Então a gente começava a pregar, a gente procurava ocasião para pregar. Eu era um pregador jovem naquele tempo, da Assembleia de Deus, mas eu gostava desse movimento assim de pregação, né? E a gente ficava assim aguardando Jesus a qualquer momento. Eu acho que vocês se lembram que eu falei que era comum a gente acordar de madrugada, assim de repente, com aquele. Aí ia no quarto para ver se as crianças da casa ainda estavam ali. E se elas tivessem, a gente ficava contente, a gente dizia, ufa, até que enfim, né? Mas, meu Deus, era um pavor.
porque a gente ficava com medo, por a expressão ladrão na noite, porque Jesus viria para a gente e a gente não estava preparado. Aí filmes, a gente usava filmes, eu até falei do filme Ladrão na Noite, do filme de também O Inferno em Chamas, alguns filmes e livros que a gente distribuía, recomendava para as pessoas lerem. Na verdade, foram momentos que muitas pessoas foram abençoadas, e eu de verdade acredito, queridos, sem dúvida nenhuma, que o Espírito Santo estava aproveitando cada oportunidade para levar pessoas a Jesus. Então, como eu disse, esse filme Ladrão na Noite é um filme tão antigo, você olha assim, a produção é tão ruim, mas era um filme do momento. E esses temas como Ladrão na Noite, por causa da influência americana, por causa desses filmes, por causa de tantos livros que vieram para impactar os pregadores da última hora, né? Então eram temas que eram usados muitos naqueles períodos, muito mesmo. E eu sei que por causa disso muitos de nós hoje ainda confunde o termo ladrão na noite com a questão do arrebatamento, né? Mas fato é que nenhuma vez que o tema ladrão na noite está usado na Bíblia, ele está relacionado ao arrebatamento da igreja. Nenhuma vez mesmo. Esse termo está escrito, eu acho que 6, 7 vezes, eu acho que não me engano 6 vezes. A primeira é essa que eu falei, Mateus 24, 43, que diz: se o dono de casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele vigiaria, né? Se ele soubesse que hora viria o ladrão. Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água. Eu estou repetindo aqui o que o irmão Charles Kepp disse. Ele disse que quando você bebe água é para o sermão não ficar tão seco, né? Aí ele disse assim, eu vou repetir de novo, ele disse, toma mais um pouco de água. Bem, gente, eu não sei se eu estou indo muito rápido, né? Se vocês estão entendendo bem o que eu estou falando. Qualquer coisa vocês falam aí, que a Luana me avisa aqui, está me assistindo, né, dando assistência, aí eu pego e paro um pouquinho. A Gláucia Alves, né? Oi, Gláucia, tudo bem com você, né? Glória a Deus por essas pessoas lindas. Sim, meu sonho é ser que não se mete. A Wilma, né? A Wilma Karen. Wilma Karen é de Fortaleza, se eu não me engano. Então, nenhuma vez esse termo está ligado a arrebatamento. Você vai encontrar ele umas 6 vezes, eu acredito que 6. Tem gente que diz que é 7, mas eu não encontrei 7 não, eu encontrei 6. A primeira vez é essa vez, em Mateus 24, 43, que diz: se o dono de casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria. Então vou repetir, esse termo ladrão na noite não se refere ao arrebatamento da igreja. Ele não se refere em nenhum momento ao que chama de sequestro, né? Sequestro é uma palavra muito esquisita. Mas também em Lucas 12:39, você vai encontrar em Lucas 12:39 Jesus falando a mesma coisa. É a mesma ilustração do pai sensato que ele fala de Mateus 24, 43. Se o pai de família soubesse. Bem, por que ele fala isso? Porque ele está se referindo ao período da grande tribulação. O período depois da igreja ser arrebatada, para a segunda vinda de Jesus, a vinda gloriosa de Jesus. Ele está falando disso sobre ele mesmo quando ele vem na sua segunda vinda. A gente estava falando em Mateus, de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, 4 do 13 ao 17, em que Paulo está tratando do arrebatamento da igreja. E quando ele vai no capítulo 5, ele vai usar a expressão ladrão na noite 2 vezes, no versículo 2 e 4. Eu gostaria até de ler essa porção da Bíblia com vocês. Eu quero ser bem rápido para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Mas aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, acompanhem comigo, é muito bom para vocês. Tanto que me ajuda no sentido de que vocês vão ter mais paciência, como também no sentido de que você não fica esperando aí à toa. 4, versículo 3, diz assim: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm nenhuma esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quando ele fala para a vinda do Senhor, ele está falando do arrebatamento, mas é aquilo que os teólogos dizem sobre 2 fases, né? A primeira, que é arrebatamento, e a segunda, que seria a sua vida em glória. Aí ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Olha só onde que vamos encontrar o Senhor nos ares. Por isso é que nós não cremos que ele está falando de vinda à terra, mas de uma subida nossa para encontrar com ele nos ares. Ao versículo 18 ele diz: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Bem, queridos, o que eu estava falando sobre essa questão, Lucas 12:39, né? Ele casa com essa Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 ao 4. No capítulo 4,
Do versículo 13 a 17, Paulo encerrou um assunto. Ele está falando, ele está tendo uma visão global da vida do Senhor, até a manifestação dele em glória. Então ele começa falando sobre o arrebatamento e agora ele passa a falar da segunda vinda dele. No versículo 1 do capítulo 5, ele vai dizer relativamente aos tempos, é isso que está escrito aqui, vamos só tirar aqui a dúvida. Mas irmãos, relativamente aos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Aí no versículo 2, ele vai usar, né, até o versículo 4, ele vai usar 2 vezes a expressão ladrão na noite. É que ele diz assim: porque vós mesmos, irmãos, sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Olha só, aqui ele já passa a falar dessa vinda como ladrão, que é o dia do Senhor. Ele relaciona o ladrão na noite à vinda do Senhor, ou ao dia do Senhor, né? Então nós entendemos que ele diz, versículo 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, olha só, o dia do Senhor, isso aqui é a manifestação dele em glória, virá como um ladrão na noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Versículo 4, mas vós irmãos, né, agora ele voltou para nós, já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão. Olha só, para que não vos surpreenda como um ladrão. Que ladrão? Na noite, do versículo 2. Né? Versículo 5 ele diz: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Bem, no versículo 6 ele vai dizer que adormamos, aí, nós somos do Senhor, né? Bem, mas o fato é que ele usou essa expressão ladrão na noite por 2 vezes, e para se referir àquele dia que nós chamamos de dia do Senhor. O dia do Senhor, lembre-se bem disso. Não sei porque esse aí tá rindo. Será que ele está me achando engraçado? Não. Mas a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Ele falou assim: fala logo o dia e a hora. O dia e a hora é complicado, mas pode chegar perto. Segunda Pedro, capítulo 3, estou brincando. Versículo 10, depois vamos dizer coisa aí que eu não disse, hein, gente? Pedro diz que o dia do Senhor virá como ladrão. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz que o dia do Senhor virá como ladrão. E passa a dizer o que vai acontecer nesse advento. Gente, vocês que entraram há pouco tempo, eu estou reprisando, porque a gente perdeu todo aquele material. Mas reprisando rapidamente para a gente poder entrar em outras áreas. Bem, em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, eu estava falando de 2 Pedro 3,10, quando Pedro diz que o dia do Senhor, olha, o dia do Senhor, lembra bem, e passa a dizer o que vai acontecer com esse advento. Ele vai falar que os elementos se desfarão e a terra vai, ele começa a dizer coisas apocalípticas ali, e aquilo ali não tem a ver com o arrebatamento, porque são coisas que só vão acontecer mesmo no dia do Senhor, né? Que é a vinda dele como ladrão na noite. Bem, em Apocalipse 3,3, Jesus faz uma aplicação para a igreja de Sardes, aquela igreja que estava, né, desviada, e ele diz que, bem, se você não se arrepender, eu virei a você como um ladrão na noite. E pode ser que alguém pegue esse texto e complique dizendo que, olha aqui é a igreja, ladrão na noite aqui é arrebatamento. Não, queridos, é uma aplicação do Senhor para a sua igreja que está desviada em muitas coisas, e ele diz que virá julgá-la, e virá surpreendentemente. Você não vai nem saber assim a hora que ele virá para julgar. Será uma medida de julgamento para aquela igreja. O que ele está dizendo praticamente é: eu virei a ti para te julgar, e vai ser no momento que você não está esperando, né? E ele usa o exemplo de ladrão na noite para a mesma coisa que acontecerá na segunda vinda dele, mas é só uma aplicação. Quando você chega no capítulo 16 de Apocalipse, versículo 15, aí ele fala uma coisa interessante: esse que vem como ladrão, né? Também a pessoa pode pensar, e aqui, né? Mas, amado, todos esses textos se relacionam à segunda vinda dele, né? É sobre os judeus na grande tribulação. Se você vê o capítulo 16, versículo 15, é interessante se a gente prestar atenção. Ele está no lugar certo, como eu disse na sexta-feira. Por que está no lugar certo? Ora, porque o próximo evento a acontecer será a vinda do Senhor. A igreja está no céu com o Senhor, na terra o mundo está em tribulação, e agora o Senhor está falando para a igreja dele, né? No capítulo 3, nós lemos lá. Agora no 16:15, ele está dizendo que ele virá como ladrão. Ele está se referindo à segunda vinda dele, ou ao dia do Senhor, porque esse versículo está dentro desse contexto de tempo. Durante a grande tribulação a igreja já foi arrebatada até. Então você percebe que ali no capítulo 16 de Apocalipse nós estamos na sexta taça.
E é claro que essa sexta taça, ela está prestes a entrar na sétima taça, que é a última, que já é o juízo, que prepara a segunda vinda do Senhor. Aquele juízo da sétima taça já é uma preparação, já são juízos preparando a vinda do Senhor. E ali é o Senhor admoestando aos santos da grande tribulação e não a nós. Claro, é a admoestação a toda aquele que estão na grande tribulação, porque haverá conversões, os judeus que estão se convertendo, as pessoas que estão sendo evangelizadas, tudo isso aí acontecendo durante a grande tribulação. É muita coisa em pouco tempo, em 7 anos apenas. Será o tempo em que eles estão aguardando essa vinda do Senhor. Então o Senhor começa também a tratar para esse tempo. A Elisama está no capítulo 16 de Apocalipse, a igreja já estará na terra, certo? Não estará na terra. Não estará, acabei de falar, né? Não tinha visto, mas já tinha respondido por tabela. O Sandro disse ali, não vai não, porque é laço. Então, queridos, será o tempo em que esses crentes do período tribulacional estarão aqui se convertendo, né? Pessoas se convertendo, e o Senhor está mandando uma palavra para esses santos da grande tribulação. A gente tinha falado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, 17 a 18, quando a gente entrou sobre o assunto da segunda vinda, que tem conexão com o capítulo 5 da primeira carta. Lembra bem? Vimos falando sobre 4, 13 a 17, que é arrebatamento. De repente a gente deu uma pausa por causa do capítulo 5, que começa a fazer uma transição e começa a falar sobre a segunda vinda do Senhor. Bem, e nós dissemos que o versículo 1 é uma transição, né? E porque Paulo havia concluído o assunto no capítulo 4, versículo 18. E no versículo 1 ele usa uma palavra que eu disse que é transitiva, para falar já agora do advento do Senhor em glória, ou do dia do Senhor. Só para a gente rever aqui, para dar continuidade. Bem, Paulo estava fazendo uma dissertação sobre um tema profético. E esse tema, ele tinha um cunho geral mais do que arrebatamento. Aí ele fez a mudança. Então agora ele estava falando de uma maneira geral sobre o tempo final, no tocante à vinda do Senhor. Então ele saiu do contexto de arrebatamento e entrou para o julgamento dos que não são do Senhor, né? Dos que não são do Senhor, que seria ali no capítulo 5, versículo 1, versículo 2. Só que a gente sabe que durante a grande tribulação muitas coisas vão acontecer, conversões vão acontecer. É claro que eu não defendo muito essa terra de estar falando isso, porque tem muita gente esperando para se converter só durante a grande tribulação. É um perigo, é um laço, viu? É laço. Observe que ele diz que o dia, como disse Sandro, acho que Sandro se referia a isso, né? Observe que ele diz que o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no versículo 2. Então ele relaciona o ladrão da noite ao dia do Senhor e não ao arrebatamento. Aí você vê no versículo 3, muita gente, quando o anticristo surge, começa a dizer, é paz, segurança, está tudo bem, olha aí, muita gente vai pensar que é o Messias, os judeus vão achar que ali é o Messias prometido, se vem com o pé atrás, eles não entram de cabeça nisso, mas começa a pregar uma falsa paz, né? Uma falsa paz. A Lisandra está escrevendo alguma coisa que não dá para ler, o texto é muito grande, era bom dividir em 3 etapas esse texto aí. Então ele diz paz, ou paz e segurança, né? Paz, segurança, todo mundo falando, todo mundo achando bom que o negócio agora está de boa. Mas Paulo diz que eles serão surpreendidos, né? Por uma repentina destruição. Uma repentina destruição. E ele compara esse momento, a chegada das dores de uma mulher que está grávida, né? Aquela dor que vem no momento que a mulher nem espera. E a gente sabe que logo depois dessa dor, a mulher sabe que começa uma série de dores que vai começando cada vez se intensificar mais. E aí ele faz um rebobinamento no versículo 4 dizendo, mas vós irmãos, né? Mas vós, e foi aqui que eu parei na sexta-feira. E ele volta, ele fala sobre os que são das trevas, no versículo 5, né? Aos incrédulos, que vão ser pegos de surpresa. No versículo 6 a 8, Paulo faz um bocado de recomendação para a igreja. E no versículo 9 ele diz que Deus não destinou a gente para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. Quando ele fala da salvação em Cristo Jesus, isso é o arrebatamento. Ou seja, seria a igreja dos crentes, eles passam por 3 etapas de salvação. A primeira que é no Espírito, já aconteceu, né? A da alma, que é diariamente com a palavra, a pessoa renovando a mente com a palavra, salvando a sua alma diariamente. E a futura, que é a glorificação dos nossos corpos. E Paulo está tratando do versículo 9 exatamente dessa salvação, quando ele diz, porque ele não nos destinou para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus, que é o versículo 9. Isso é a nossa glorificação, é o arrebatamento. A Wilma estava perguntando aqui se na tribulação não vão desfrutar da presença, ou não vi ainda, né?
talvez fosse sobre a presença do Espírito Santo. Não vai ter assim essa... Claro que o Espírito Santo continuará atuando, viu, Wilma? Por quê? Porque só ele pode convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mesmo que ele não esteja atuando na dimensão que ele está hoje, o Espírito Santo ele não se ausenta da terra. Ele é onisciente, né? Ele é onipresente e ele é onipotente. Então ele não se ausenta. Essa questão que a gente fala que o Espírito Santo vai sair, não é que ele vai sair. Ele apenas é retirada essa operação como ele opera hoje para a igreja. Glória a Deus. Esses temas geram muitas perguntas mesmo, Sandro. No versículo 9, eu estava falando, né? Destinou para ir, não nos destinou para ir, mas para a salvação. Só um pouquinho de água aqui mais, gente. Pode fazer perguntas que as que eu for vendo eu vou respondendo. Se eu souber, se não, o Sandro está aí me ajuda. Depois de a gente sair desse tema, eu creio que eu vou colocar Sandro e alguns outros aqui dentro para a gente conversar e poder também interagir. Eu já falei com o Sandro, ele disse que está tudo bem, glória a Deus por isso. Bem, o arrebatamento, na verdade, é aquilo que Paulo falou. Quando ele diz que não fomos destinados para a ira, o arrebatamento é a forma que Deus nos livra da ira vindoura. Porque vem uma ira aí, queridos. Deus é bom, é verdade. O caráter dele é maravilhoso. Mas vem uma ira sobre os filhos da desobediência, vem uma ira sobre o pecado, vem uma ira sobre o mundo que vai estar completamente aí no domínio do anticristo. Vem uma ira de Deus. E o que é que Deus diz? O que é que Paulo diz? Que nós seremos livres da ira. E como vai ser esse livramento? Ora, pelo arrebatamento. Se a gente observar bem, a gente vai ver que Pedro, que não falou sobre arrebatamento no capítulo 3, versículo 10, ele estava falando coisas semelhantes ao capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 11 e 12, são as mesmas coisas que Pedro falou no capítulo 3. Tudo, queridos, durante esse período de ira, né? Agora, claro que Pedro estava falando da segunda vinda, depois que passou esse período tribulacional, que Jesus já está quase voltando, já está para se manifestar. Então ele começa a dizer dos elementos se desfazendo. Então nessa segunda fase, que a gente considera de fato, segunda fase da segunda vinda de Cristo, eu vou falar aqui numa linguagem teológica, da segunda vinda de Cristo, é que nós consideramos que é realmente a segunda vinda de Cristo, quando todo olho verá. O Santo diz, pastor Zacarias fala que o Espírito da graça irá sobre os habitantes de Jerusalém e os da casa de Judá. Isso mesmo, boa essa palavra aí. Então, queridos, na segunda vinda do Senhor, todo olho vai ver Jesus, né? Todo olho vai ver o Senhor. A Bíblia, eu não sei como é que isso vai acontecer. Talvez seja semelhante ao grande trono branco, mas eu não sei, porque o mundo inteiro vai ver o Senhor. Não sei se os canais, talvez a tecnologia vai ajudar nisso, eu não sei, mas sei que todo mundo vai ver o Senhor. Aqui a Elisama diz, para deixar bem claro os acontecimentos citados lá. Não entendi. Faz um resumo de Mateus 24. Certo. Vamos chegar lá. Depois da partida da igreja, a terra que já está sofrendo muito, né? Desde a queda de Adão, porque a pessoa fala assim, não, mas é as dores de parto, a natureza geme. A gente sabe que a natureza geme desde a queda de Adão. Paulo já falava isso há 2000 anos, no capítulo 8, versículo 22 a 24 de Romanos, né? A natureza geme. Mas Paulo diz que nem é só ela, nós também gememos, porque nós também desejamos, ansiamos partir. Então ela geme com dores de parto, esperando a manifestação, ou seja, a nossa glorificação. E aí, nós sabemos que a natureza ficou sujeita ao diabo, capítulo 8, versículo 20 de Romanos, Paulo fala sobre isso. Quando foi isso que aconteceu? Quando o homem se submeteu ao diabo, a natureza também, que era sujeita ao homem, ficou sujeita ao diabo. E aí, com a glorificação, né, com a manifestação dos filhos de Deus, essa natureza também é liberta dessa sujeição, dessa escravidão. É bem importante a gente entender que a terra vai receber o anticristo para liderar esse mundo. Algumas pessoas pensam que é já. Uma coisa é certa, nós sabemos que estamos quase partindo dessa terra. A igreja está às portas mesmo de ser arrebatada, com certeza. Alguém me perguntou aqui, acho que foi Ismaília, na semana passada, se faltava algum sinal para se cumprir essas coisas. Eu sei que como para arrebatamento não tem sinal, porque a nossa partida é iminente, né? Mas existem algumas coisas com relação à grande tribulação. Está escrito lá no livro de Ezequiel, capítulo 38, sobre uma grande guerra que vai acontecer para Israel. Eu julgava que essa guerra seria a guerra dos 6 dias, que aconteceu nos anos 70. Eu julgava que era aquela guerra, onde os países árabes vieram contra Israel, mas ali o Senhor deu uma salvação, um livramento, né? E Israel
venceu todos aqueles países que vieram contra ele, a Cisjordânia e alguns outros países. Bem, mas se não é aquele momento, até porque fala que haverá um grande temor de terra, é possível que nós estejamos na iminência de uma grande guerra mundial, né? Na iminência de uma grande guerra mundial, uma grande guerra mesmo, poderosa, em pessoa, Israel sendo mesmo colocada, acuada mesmo, e ali o Senhor trazendo um grande livramento. Se não é como eu penso que foi a guerra dos 6 dias, eu não estou falando do topo da cadeira isso. Essa parte aí eu não posso dizer que foi. Mas Ezequiel fala no capítulo 38 sobre essa guerra que virá contra Israel para destruí-la, e com certeza que esse aí não é durante o período da grande tribulação. Eu não posso crer que seja. Bem, mas em Mateus 24, versículo 8, começa a grande tribulação, né? 24, versículo 8, a Elisão falou sobre isso aí, eu quero dar uma falada aqui sobre esse capítulo. No versículo de número 8, se você ler o versículo 8 de Mateus, deixa eu procurar aqui, Mateus 24, 8. A Luana já encontrou ali para mim, mas eu já encontrei aqui também, mano, pode acompanhar aí. Versículo 8 diz assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores. O Senhor está falando, aqui é um momento transitivo, né? No versículo 9 ele diz: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui começa o que a gente entende de... Basicamente a gente pode dizer que aqui começa as dores de parto, no versículo 8. No versículo 9, nós temos o início da tribulação, porque a tribulação ela começa no capítulo 24, versículo 9. É o que a gente pode perceber. No versículo 9 você vai encontrar o Senhor dizendo: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso é o versículo 9, né? Versículo 9. Quando a gente chega aqui nesse versículo, queridos, nós entendemos que Jesus está falando exatamente sobre o início da tribulação, porque a tribulação ela tem 2 momentos. A primeira parte, que é a tribulação, e a segunda parte, que nós entendemos que é a grande tribulação, que começa no versículo 21. Porque a primeira parte da tribulação, que é aquela parte mais suave, que vai do versículo 9 até o versículo 14, no versículo 15 até o versículo 20, você encontra ali um momento transitivo para a grande tribulação. Então você chega no capítulo, no versículo de número 21, você já tem a grande tribulação. Agora, é muito importante que a gente não fique buscando sinais para o arrebatamento. Algumas pessoas estão comentando e começam a falar sobre sinais para o arrebatamento. É claro que se a gente sabe que depois do arrebatamento tem a grande tribulação e existem algumas coisas prescritas com relação à grande tribulação, a gente fica de orelha em pé. Mas nós crentes não esperamos sinais para ser arrebatado. Agora, claro, não nos isenta de saber que já estamos prestes a ser tirados daqui, mas não podemos ficar paranoicos, né? A grande tribulação, eu estava falando, tem 2 fases. Daniel falou sobre isso no capítulo 9, versículo 27. Ele fala de 3 anos e meio, e 3 anos e meio quando ele fala sobre a metade desse tempo, quando o anticristo, né, ele vai romper o pacto. Na primeira parte, ele faz uma aliança com muitos, e ali a gente sabe que se refere a Israel. Mas na metade da semana, depois de 3 anos e meio, ele quebra o pacto com Israel. E é quando começa exatamente o versículo de número 21, de Mateus 24. Né? Mateus 21. No capítulo 24, versículo 9, ali o pacto é feito. No capítulo de número... no capítulo 24, no versículo de número 15, ele quebra o pacto. No versículo 21, começa a segunda fase da tribulação, que é a grande tribulação propriamente dita. É quando Daniel fala: e virá o assolador com ira terrível. Não é à toa que Jesus disse lá em Mateus 24, 15, ele disse como disse Daniel. O que foi que Daniel disse? Ele falou exatamente desses tempos. Seria a segunda fase da grande tribulação, da tribulação ou a grande tribulação. O anticristo vai lançar os maiores constrangimentos aos judeus e aqueles que são descritos como ovelhas em Mateus 25, porque as ovelhas de Mateus capítulo 25, ali você vai encontrar ovelhas à direita, bodes à esquerda, e os irmãos de Jesus, e os comportamentos das ovelhas e dos bodes com relação aos irmãos de Jesus. Bem, e o julgamento será baseado nesse trato para com os judeus, né? E claro que também com relação à pregação que houve durante essa grande tribulação. Bem, nós temos aqui o anticristo lançando os maiores horrores e constrangimento aos judeus e também aos descritos como ovelhas, em Mateus 25. É bem importante a gente prestar atenção que Mateus 25
período de julgamento ali. As virgens não tem nada a ver com a igreja também, né? As 10 nécias e as 10 prudentes, nenhuma delas tem a ver com a igreja. Todas as 10 virgens são Israel. Glória a Deus. A André acabou de entrar, eu acho, ou já entrou antes? Já entrou antes. Já tinha entrado antes, né? Bem, vamos ver um pouquinho de Mateus, como a Elisama pediu. A gente vai fazer um traçado bem rápido, um esboço geral de Mateus, né? Todo o livro de Mateus, ele é uma apresentação crescente desse período tribulacional. Mas ele também conta um pouquinho antes. Quando você chega no capítulo 1 de Mateus, eu quero só fazer um relato aqui bem rápido. Você tem Jesus nascendo como Salvador, no capítulo 1 de Mateus. Veja só como Mateus é interessantíssimo. No capítulo 2 de Mateus, mas ainda no capítulo 1 é importante notar, no capítulo 1, Jesus é apresentado como filho de Abraão e filho de Davi. Quando fala que ele é o filho de Abraão, você pode associar isso à salvação, porque havia a promessa que de Abraão, o filho dele, o descendente dele, né, iria ter aquelas promessas, e que em Abraão todas as nações seriam abençoadas, ou em Jesus, ou no filho dele, a descendência dele. Salvação, então Jesus está ligado a Abraão, isso fala de salvação em Jesus. E está ligado a Davi, que ele diz filho de Abraão, filho de Davi, isso fala do reino. Então que você vê em Jesus no capítulo 1, ele ligado tanto à salvação como ao reino. Abraão, no caso, é a salvação. A Davi, no caso, o reino. E você vai ver isso também no livro de Lucas, Apocalipse, falam disso, mas eu vou me deter aqui em Mateus. No capítulo 3 de Mateus, no versículo 1 a 3, João Batista falou da chegada do reino. Né? Ele fala do reino. E ele revela que era Jesus que viria para oferecer esse reino. É uma revelação. É muito importante a gente se ater a João Batista. Você sabe que todos os 4 evangelhos começa ali com João Batista. Né? Olha a importância desse homem. Não dá para falar muito sobre isso aqui, mas eu quero só que você preste atenção na mensagem dele. Agora você vai ver que o reino sempre foi um plano de Deus. Deus sempre teve esse plano. O plano do Senhor está conectado ao reino desde o princípio, desde Adão, quando Adão perdeu o reino para Satanás. No capítulo 4 de Mateus, você vai encontrar no versículo 17, quando Jesus veio, ele começou o ministério dele, o que é que ele faz? Ele começa a pregar o reino. A oferta dele é o reino. João Batista diz que o reino de Deus era chegado. Quando Jesus vem, o que é que ele faz? Oferece o reino. Que reino é esse, queridos? Ora, é o reino de Deus na terra, aquilo que ele ensinou no Pai Nosso. O que ele queria para a terra sempre foi o reino. Aquilo que é no céu, fosse na terra do mesmo jeito. Quando você chega no capítulo 11 de Mateus, eu vou dar aqui umas puladas, você encontra uma perfeita representação de muitos que rejeitaram aquela oferta do reino. Você vai ver Jesus falando das cidades impenitentes, porque se Sodoma tivesse ouvido a mensagem, Aditi, Cafarnaum, ele começa a falar da cidade impenitente, dizendo que se aquela cidade tivesse ouvido o que eles estavam ouvindo, eles teriam se convertido. E agora Jesus está dizendo que eles vão ser punidos, penalizados. Por quê? Porque eles prezaram o reino. No capítulo 12, Jesus ele é considerado como se fosse do diabo. Ele faz algumas coisas e começa a dizer para ele, isso aí faz pelo poder dos demônios, não sei o que, aquela coisa toda. Eles desprezaram o reino oferecido por Jesus e desprezam a autoridade de Jesus como rei. Isso os judeus, fariseus, as autoridades de Israel. Quando você começa a ler o capítulo 12, você vê Jesus falando sobre Israel como aquela árvore que não dá fruto, por causa da incredulidade dele. Só que eles teriam uma segunda chance, claro. Né? Teriam uma segunda chance, como aquele pedido que o servo pediu ao seu senhor, dizendo, Senhor, deixa ficar mais este ano, se não der fruto, então se manda cortar. Aí eles pedem o sinal a Jesus. E Jesus diz assim para eles, não será dado nenhum sinal para vocês, senão o sinal de Jonas, do profeta Jonas. E ele começa a dizer, porque assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, né? Assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Bem, veja só, ele usou o sinal de Jonas como a figura da morte e ressurreição dele. Qual era o sinal de Jonas? Jonas foi colocado para fora pela baleia, né? Então Jesus seria ressuscitado. Quer dizer, os 3 dias e 3 noites no ventre do peixe seria comparado aos 3. Esse era o sinal de Jonas. Mas nem pela ressurreição, que era o sinal de Jonas, eles acreditariam em Jesus. Pelo contrário, saiu espalhando uma mentira, dizendo, olha, vieram os discípulos dele e roubaram o corpo dele. Inventaram foi uma mentira sobre Jesus, né? Quer dizer, não será dado outro sinal a vocês, senão o do profeta Jonas, né? Que teve 3 dias e 3 noites. Quando Jesus deu o sinal, eles inventaram uma mentira sobre Jesus.
dizendo que foi roubado o corpo dele. Quando chega no capítulo 16 de Mateus, Jesus disse que alguns dentre eles não morreriam sem ver o reino de Deus, né? Isso no capítulo 16 de Mateus. É interessante essa parte. Por quê? Porque quando chega em Mateus 16, Jesus sai do capítulo 16, entra no 17. A Elisama está trazendo aqui a revelação de Jesus chegando a cada pessoa que está participando da live. Glória a Deus. Então, no capítulo 17, Jesus ele chega aos discípulos e sai com ele para um local à parte e vai para o monte. Né? A Bíblia diz em 17, versículo 1 até 3 de Mateus, 17, 1, do 1 ao 3, diz que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. Diz que a face dele brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Bem, queridos, na minha opinião particular hoje, não só minha, mas na minha crença hoje, eu creio que aqui está se cumprindo o que ele falou em Mateus 16, 28. O que foi que ele disse lá? Alguns dentre vós não morrerão até que vejam cumprindo, né? Que vejam o reino de Deus surgindo em glória. Foi o que ele falou aqui em Mateus 16, 28, que alguns não morreriam sem ver o reino. Em Mateus 17, ele pega os discípulos, vai para um monte e ali ele se transfigura, aparece Moisés e Elias, uma voz do céu que diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. E aqui nós vemos, basicamente, cumprindo o que Jesus falou em Mateus 16, 28. Quando eu olho para Mateus 16, 28, a gente pode correr para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 18. Né? 2 Pedro 16, 18 diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Olha o que ele diz: porque nós não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quando foi isso, querido? Ora, no Monte da Transfiguração. Aí ele completa o 17: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ora, quando foi que eles ouviram isso? Lá no monte, quando Deus falou para eles, quando Jesus estava lá em transfiguração, e Moisés e Elias, um do lado do outro, e ele disse: Senhor, é bom que estejamos aqui, façamos 3 termos, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E aí de repente a voz do céu desce e diz para eles: este é o meu filho amado. E Pedro está repetindo aqui na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 17, ele diz: pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. A voz ouvida no Monte da Transfiguração, né? Ora, esta voz vinda do céu, Pedro diz, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, o Monte da Transfiguração. Oh, glória a Deus! É isso mesmo, o Senhor é forte. Aleluia! Bem, você entende o que Pedro está falando aqui? Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Ele está dizendo: olha, nós não estamos apenas ouvindo coisas que os profetas falaram como se fosse algo inventado. Ele diz: nós somos testemunhas oculares. Quando? Na Transfiguração. Porque ele recebeu da parte de Deus honra e glória. Quando? Isso falava para o milênio, para os 1000 anos. Aí ele diz: quando isso aconteceu? Aí Pedro fala: isso nos foi um testemunho de Deus pela glória excelsa que ele nos revelou no Monte da Transfiguração, no Monte Santo. Isso seria o quê? Seria uma palavra de Deus sobre o reino que vai ser estabelecido pelo aparecimento de Jesus Cristo em glória. Glória a Deus, queridos. Né? Algumas pessoas falam assim: porque aquilo era uma visão de futuro. Aquilo era uma visão, aquela transfiguração foi uma visão de futuro, uma visão de reino. Uma visão de reino. E as pessoas, alguns dizem que alguns querem justificar, alguns dizem que viram Abraão descer no seu quarto, e Abraão foi, querendo trazer para si uma glória baseado no que aconteceu com Jesus no Monte da Transfiguração. Tem muita coisa a se falar, para mim isso seria espiritismo. Né? Seria espiritismo. No caso de Jesus é um caso diferente. Ali é uma visão da glória, do reino milenar, do que iria acontecer durante o milênio, a excelsa glória de Jesus.
tem a ver com o futuro. Que a gente pode depois falar um pouco sobre isso se nos sobrar tempo. Talvez não hoje. Eu quero que a Luna me deixe a par do tempo, para mim não, naquele dia não... Falta 13 minutos. 13, né? Nós temos 13 minutinhos ainda, queridos, né? Então vamos em frente. Bem, no capítulo 23 de Mateus, eu queria só lembrar vocês, Jesus começou a pronunciar o juízo, no capítulo 23 de Mateus. Você sabe que no capítulo 23, no versículo 37 a 39, o reino que era para ter vindo para os judeus, Jesus veio para trazer o reino. É um assunto maravilhoso, porque ali Jesus veio para implantar o reino mesmo. Mas ele foi rejeitado, ele seria morto. A gente acredita e sabe que naqueles picos da profecia, que viam o Jesus como cordeiro, também viram ele como glorificado, porque os judeus eles tiveram a palavra profética dos seus profetas, né, mostrando sobre o reino do Messias. Mas também tinha uma visão dele como cordeiro, como Isaías 53. Mas também, logo em seguida, você vê que tem uma visão de reino. Isaías falou dele como vindo gloriosamente, e os judeus esperavam ele vindo dessa forma, gloriosamente. Mas Jesus veio como um cordeiro, e não como eles esperavam, já como aquela frente militar, com todo armamento bélico. Ele não veio dessa forma, ele veio como um cordeiro. Mas só que tinha um intervalo entre os dois picos da profecia, que seria o cordeiro e o leão, né? Primeiro como um cordeiro, temos um intervalo, a igreja, e depois nós temos o pico da vinda dele como leão. E aqui, no versículo 39, Jesus disse que ele não veria mais. Eles não me vereis mais, até que vocês me clamem. Nós sabemos que Jesus não está aqui anulando a promessa dele para Israel, apenas adiando. O capítulo 11 de Romanos, versículo 25 a 29, é mesmo, Sandrinho? A palavra de Deus é poderosa mesmo. No capítulo 11 de Romanos, versículo 25 até 29, você vai ver ali que Deus não cortou Israel para sempre. A promessa dele permaneceu, só foi adiado o reino, né? Esses 2 anos, na verdade, esses 2000 anos de igreja na terra, que é o intervalo entre um pico da profecia e o outro, eles estavam profetizados desde Oséias no capítulo 5, desde o versículo 13 até Oséias capítulo 6, versículo 2. Ali é uma profecia poderosa, né? Bem, aqui em Mateus, quando nós chegamos em Mateus 24, os discípulos chegam para Jesus e fazem 3 grandes perguntas. Ele disse: Senhor, quando serão estas coisas? Porque vocês veem que o Senhor está sentado, e os discípulos chegam perto dele, no versículo 1 de Mateus 24, e Jesus começa não sei se Jesus estava meio desnorteado, na minha débil expressão, com a rejeição do capítulo 23. Alguns dizem que sim, eu não sei. Mas no capítulo 24, os discípulos chegam para ele: olha, Senhor, esses templos, olha, Senhor, mostrando o templo de Jerusalém, mostrando toda aquela coisa, aquela glória. E Jesus disse: na verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Eles começam a profetizar sobre o que iria acontecer. Aí eles perguntam para Jesus: Senhor, quando serão estas coisas? Ou seja, a destruição, a Jerusalém ser sitiada, ser invadida pelos romanos, né? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá da tua vinda? É a pergunta dos discípulos para Jesus. E do fim do mundo? São 3 perguntas, né, que ele faz. Quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E do fim do mundo? Quando ele fala sobre isso, a gente sabe que sinal é uma coisa que acontece antes do que é sinalizado, né? E a gente falou na 70ª semana de Daniel, que era dividida em 2 períodos: tribulação, primeira metade, e a segunda metade, que seria a grande tribulação. Nós já falamos sobre isso, queridos. Bem, em Mateus, nós demos assim uma reprisada, capítulo 24, no versículo 5 até o versículo 7, você vai ver Jesus falando dos princípios das dores. No versículo, se eu não me engano, versículo 8, Jesus começa a falar de uma guerra mundial, que eu penso que é aquela de Ezequiel 38. Ele fala de fomes, pestes, terremotos, tudo igual a Ezequiel 38, né? Então ele começa a falar da tribulação, que vai até o versículo 14. Aí o pacto é quebrado, no capítulo 15 até o versículo 20. Dos versículos 21 a 25, nós temos a grande tribulação. Dos versículos 26 a 31, nós temos o glorioso retorno de Jesus glorioso retorno de Jesus em glória, seria redundante, né? Dos versículos 32 a 36, Jesus diz que a geração que vê essas coisas acontecendo, ele está falando daquele povo da grande tribulação, não passaria até que tudo tivesse terminado. Dos versículos 31 a 46, que algumas pessoas julgam ali que terá 2 no campo, um será tirado, outro deixado, né? 2 estarão na moinda, um será tirado, outro deixado.
Jesus ali no 30 até 46, ele começa a traçar o julgamento das nações. Algumas pessoas pensam que é arrebatamento porque parece muito com essa questão de ser tirado e deixado. Mas ali são retribuições, são recompensas dessas pessoas que agiram de maneira errada, ou de maneira má, ou de maneira boa, né? Então, mas muitas pessoas vão pensar que ali tem a ver com o arrebatamento, mas não tem. Na minha concepção particular não tem. Não tem. São julgamentos e recompensa, como você que passou o mês inteiro trabalhando, chegou no final do mês, alguns dias tirado do seu, porque você perdeu 3 dias de trabalho, aí você desconta e só lhe dá tanto. A recompensa do seu salário é um julgamento. Alguém falou aqui? A Wilma falou, é verdade que o povo de Israel é salvo por conta da promessa de Abraão? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas de verdade não. Serão salvos durante a grande tribulação, porque eles vão reconhecer Jesus. Eu acho que dá tempo de falar sobre isso da hoje, eu acho que não, talvez não, mas eles serão salvos durante a grande tribulação. Paulo fala sobre o Israel natural e o Israel espiritual, e não é a igreja espiritual aí, porque nós não somos Israel de Deus, nós somos a igreja, esses 3 povos, igreja, gentil e Israel. Mas ele fala sobre a questão, ele não é aquele que é filho de Abraão, que é na verdade judeu, né? Não é pela descendência. Agora o negócio mudou, agora é por Jesus mesmo durante a grande tribulação, que eles serão salvos, será a segunda chance deles, eles terão que reconhecer Jesus. Bem, a terra vai sofrer esses períodos de sofrimento, de dores, né? As dores vão aumentando, como a mulher grávida nós falamos, e a gente diz, como saber isso? Ora, nós sabemos que uma mulher, à medida que começa a ter as dores em 5 minutos, sabe que está perto de dar à luz. Vai chegar um momento, querido, em que o reino de Deus, que está prestes a vir, na verdade essa gravidez, todas essas dores de parto, é toda para dar à luz ao reino de Deus, ao milênio. A vinda de Jesus, na verdade, é a implantação do milênio. Então essas dores que estão sendo geradas, as dores de uma parturiente, as dores para a entrada do reino milenar de Cristo. Então chega um momento que o reino de Deus vai nascer, está prestes, está vindo à luz. Então essas dores serão apenas dores de parto para o nascimento da criança, que é o reino de Deus, que será a vinda de Jesus, e logo em seguida, depois dos julgamentos, será implantado o milênio de Cristo. O diabo, claro que ele está muito irado, né? Está endiabrado mesmo, endemoniado, bem como o filho dele, anticristo, que vai estar mais endiabrado que nunca, vão trabalhar arduamente para impedir um dos principais motivos da volta de Jesus, que é a segunda vinda dele, não o arrebatamento, que a principal vinda dele será salvar os judeus. Claro que veio julgar o mundo, mas a vinda dele é para salvar os judeus. A gente vai ter nessa ocasião o cumprimento de uma profecia de Oséias capítulo 5, versículo 13, até o capítulo 6, versículo 2. Eu estou só com o Novo Testamento aqui, eu gostaria muito de ter, para a gente terminar com essa profecia. Você pode me dar a Bíblia, se tiver uma Bíblia, no capítulo 5, versículo 13 de Oséias, porque eu acabei pegando somente o Novo Testamento. Mas em Oséias capítulo 5, querido, se você puder abrir rapidamente Oséias capítulo 5, no versículo de número 13. Glória a Deus. Cadê você, Oséias? Capítulo 5 de Oséias. Aqui, Oséias, abençoado. Glória a Deus, Deus está me ajudando. Porque temos só 5 minutinhos, querido, para a gente terminar. Mas no capítulo 5 de Oséias, versículo 13, diz assim: quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores. Versículo 14: pois serei como um leão para Efraim, e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei, sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam na sua culpa. Eles buscarão a minha face em sua necessidade. Eles me buscarão ansiosamente. Eles dirão: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, 2000 anos da igreja, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará para que vivamos em sua presença. Para que vivamos em sua presença. Aí no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então aqui nessa profecia, exatamente o período tribulacional, ele fala sobre os 2 dias, eu acredito que a gente vai continuar na quarta-feira a partir daqui, né? Nós temos essa ocasião aqui da grande tribulação, da segunda parte da grande tribulação, esse período em que os judeus vão se arrepender da besteira que fizeram. A gente vê que
Oséias falou de uma maneira muito clara com relação a esse período da tribulação, quando os judeus vão reconhecer a grande besteira. E ele diz, o versículo de número 14, fala de Jesus que como leão. Aqui está falando da primeira vinda dele, que ele veio como rei. Assim, não como rei, mas veio para reinar. Ele implantaria o milênio logo em seguida, o reinado de Cristo. Mas ele foi rejeitado, foi desprezado. Aí ele volta para o seu lugar no céu. Depois começa os 2 dias, seria o que ele fala no versículo 2 do capítulo 5, seriam os 2 anos da igreja. Aí Israel entra na grande tribulação.